Olá, meninos, bom dia, tudo bem com vocês? E aí, quarta-feira, né? Todo mundo aplicado, respondendo o simulado, muito bem, né? Estamos aí quase concluindo o nosso bimestre, né? Não foi do jeito que a gente planejou, sonhou, mas foi da melhor forma possível, né? Estamos todos nos esforçando para vencermos aí esses dias de quarentena, mas logo, logo a gente vai estar de volta, certo? E hoje a Prof está aqui com vocês, né? Língua portuguesa, revisão do simulado, combinado? Então, antes da gente iniciar, eu compartilhar com vocês uma tela, eu quero que vocês peguem a apostila, o simulado, na página 13, tá bem? E acompanhem, porque a Prof não vai colocar o simulado aqui na tela, porque vocês têm ele em mãos, né? Então, peguem lá o lápis, a borracha e o simulado na página 13 e acompanhem daí a nossa revisão, correto? Outra coisa que a Prof quer colocar para vocês é o seguinte, nós não vamos ler todas as questões, mesmo para poder não ficar aquela aula cansativa, né? Então, a gente vai apenas comentar as questões, tá? Então, prestem bastante atenção. Quem quiser faz anotação aí no próprio simulado, ou pega o caderninho ao lado, né? Ou vai pausando a aula e analisando cada questão junto comigo, que eu acho que é mais interessante, correto? Na primeira questão, então, lá na página 13, a questão 47, dá início às linguagens, códigos e suas tecnologias, né? Então, aí a Prof colocou, vamos relembrar, tá? Porque são todos assuntos que nós já estudamos e vimos. E, particularmente, eu achei o simulado de vocês muito tranquilo, né? Mais interpretação, tá? E a questão da história da língua portuguesa, né? Que tem um pouquinho ali, algumas questões a respeito. Então, a questão número 13, ele pede para vocês dos trechos em destaque, né, lá na página 13, questão 47, recapitulando. Tem um textinho e nesse texto tem várias orações, né, em destaque, vários trechos, na verdade, em destaque, que estão em negrito, né? É um texto de Machado de Assis, né, um fragmento. E vocês precisam identificar aí em qual desses trechos foi empregado o sentido conotativo, tá? Aí vamos relembrar o que é conotativo, né? Conotativo é quando você usa um termo, né? Algum termo, alguma palavra, em seu sentido figurado, ok? Então, esse é um assunto, assim, super simples. Então, prestem bastante atenção na leitura, né, nos fragmentos que estão em negrito, tá? Nesses trechos em negritos, e logo vocês vão perceber qual é que está em sentido figurado. O sentido figurado é aquele sentido que não é real, né? Que não é verdadeiro, ok? Um exemplo que eu vou dar para vocês. Joana chorou rios de lágrimas, né? Então, é um sentido figurado. Joana chorou muito, né? Quer dizer isso, mas porque não existe rios de lágrimas, ok? Então, é mais ou menos assim para vocês terem uma noção. Combinado? A questão número 48, lá, nós temos também um fragmento, né, do texto, lá é um artigo, tá? Do Vitor Reis Mazei, ok? E ele está pedindo assim, com base na leitura do texto do Vitor, conclui-se que o repertório cultural de um leitor é resultado das leituras, né? Então, você vai dizer aí o que é que faz um repertório cultural, né? Como é que você acha que nós adquirimos a nossa cultura? É através do quê? Das nossas vivências, da formação escolar, ou é a educação da família, né? Ou é a vontade de permanecer ou fazer parte da sociedade. Inclusive, nós discutimos isso em sala, tá? No capítulo 1 da apostila de vocês, fala sobre isso, né? Essa questão. A questão 49, tá? É para vocês lá, ó, com base na leitura do fragmento,
conclui-se que os autores do artigo se referem à gramática, né? Então, aí você tem um fragmento de um texto e você vai dizer de que forma eles estão se referindo à gramática. A gramática é histórica, descritiva, normativa, comparativa ou internalizada? Relembrem lá o que é cada um desses conceitos, tá bom? Analisem com bastante atenção o que é normativa, o que é histórica, o que é descritiva, comparativa e internalizada. O próprio nome já diz e o texto está super evidente com que tipo de gramática ele está se referindo aí, ok? Questão número 50. Né? A questão número 50, com base na explicação de Carmen Pimentel, dos fragmentos a seguir, né, é literário. Ou seja, nessa atividade aqui, nessa questão, ele está pedindo para você identificar quais os textos literários, né? Qual desses fragmentos ali é um texto literário. Para você responder essa questão, você precisa saber o que são textos literários, né? As características dele e o que são textos não literários, né? Na própria comando da atividade aí, já fala um pouquinho que textos literários são aqueles textos o quê? Para o nosso entretenimento, né? Para o nosso deleite. E os textos não literários são aqueles textos que têm uma função utilitária, né? Pois eles servem para informar, servem para convencer, explicar, ordenar, tá? Então, ele tem uma função mais de útil do que de prazer, tá? Então, não tem função prazerosa. E os textos literários são aqueles que nos causam prazer, entretenimento, né? Deleite, ok? Então, leiam com atenção esses textos aí para que vocês consigam identificar qual é o texto literário. Questão número 51. A questão número 51 e a questão número 53, tá? Ele pede para vocês, a 51, vamos falar apenas da 51. É aquele mesmo caso que a gente viu anteriormente, tá? Que ele pede para vocês identificarem lá a formação da língua portuguesa. Lá, tal fenômeno pode ser explicado pelo estudo da origem e da transformação da língua portuguesa, ou seja, pela gramática, né? Então, eu quero que vocês relembrem um pouquinho lá da história da língua portuguesa, analisem esse texto 1 e 2 aí, né? Esses dois trechinhos, tá? E aí vocês vão dizer como o fenômeno pode ser explicado. Por que que um país tem um tipo de... não, essa questão aí não. O mesmo trecho da obra da Inocêncio Visconde Taunay é escrito de formas diferentes, né? Em 1872, escrevia de uma forma. Em 2013, já foi mudando, né? Aí, como pode ser explicado esse estudo de origem da transformação da língua portuguesa, ou seja, pela gramática? Nós conversamos bastante sobre isso na sala, também no capítulo 1 fala sobre isso, 1 e 2 lá, que ela vai mudando, né? Ao longo do tempo, ela vai sofrendo mudanças, tá? Essa é a dica aí para vocês analisarem. A questão 52 e 53 é a questão que tem a tirinha, né? Lá, tem umas tirinhas para vocês interpretar, tá? Então, são tirinhas humorísticas e a questão aí é de interpretação, né? Prestar atenção às imagens, porque é uma linguagem não verbal, né? Então, você tem que ter bastante atenção aí, ok? A questão 54... por que que a língua é diferente, né? Em um país, ela é falar palavras que nós falamos aqui no Brasil, que tem um significado, e em Portugal tem outras, né? Eu lembro das meninas dando vários exemplos no dia que nós discutimos essa aula em sala, correto? Então, vocês dão uma relembradinha, isso também tá lá naquele capítulo que fala sobre a história da língua portuguesa. E a questão número 55 é a questão da linguagem não verbal, né? Tem duas imagens aí, vocês vão verificar a linguagem não verbal, né? E qual é o objetivo de ambas, né? O que que ela tá querendo transmitir aí
nas duas imagens. Nós fizemos vários exercícios sobre isso, inclusive no caderno, a prof já tinha feito algumas revisões com vocês a respeito da linguagem não verbal. É uma questão de análise de detalhes, tá bom? A questão número 56, né? Ele trata lá o que marcou a origem da língua portuguesa, né? Então, de acordo com o texto aí acima, né? O texto do Marcos Neves. Desculpa, gente. De acordo com o texto, a língua portuguesa tem sua origem marcada, né? Então, o que marcou a origem da língua portuguesa? Também é uma questão histórica e consta na apostila de vocês, capítulo 1, correto? A questão 57, né? Então, a questão 57, você vai ler o texto e analisar lá o que ele está defendendo, qual é a argumentação defendida, né, pelas autoras aí dentro do texto, interpretação também. Questão número 58, a evolução da língua portuguesa no Brasil ocorreu entre outros fatores. Por quê? O que causou a evolução da língua portuguesa no Brasil? Vamos verificar lá na apostila, capítulo 1 ou 2, tá? Vocês também podem recorrer a outros mecanismos, além da apostila, né? Consultar, pesquisar na internet, relembrar algumas anotações que fizeram no caderno. Tem alguns alunos que têm esse hábito, que faz anotações. Então, são coisas que nós discutimos, falamos em sala, né? Fazer um feedback mental aí, que vai ser muito tranquilo. Questão 59, né? Qual é um texto que tem algumas gírias lá. Sem ranço, gírias cada vez mais mudam a língua, né? Então, tá falando a respeito das gírias. A autora utiliza várias gírias ao longo do texto. Por que ela usa essas gírias nesse texto, né? Então, qual é a finalidade dela dentro de um texto? Qual a finalidade das gírias dentro desse texto aí, ok? E a questão número 60, não é mesmo? Qual é o papel do leitor, tá? Então, Maria Antonieta Antunes, no texto Experiência Estética Literária, entende que o papel do leitor tá? Então, prestem bastante atenção. Eu recomendo para vocês, na leitura dos textos, vão passando o marca-texto em cima, não tem problema de vocês fazerem essas anotações aí no próprio simulado, né? Destacar aquilo que está lhe chamando a atenção para que vocês consigam analisar com mais calma, ok? Meninos, então é isso, o simulado de vocês está muito bom, é mais leitura, interpretação, tá? Aquilo que a prof sempre fala, que é importante ler e ler, né? E aí eu coloquei aqui para vocês alguns lembretes, né? Então, assim, hoje, dia 6/5, estamos realizando ali a revisão do nosso simulado. Você deve entregar junto com o simulado a resenha literária, aquela ficha que a prof fez, que essas atividades aqui, ó, que você vai entregar, é a sua avaliação de produção de texto, correto? Então, é isso, né, por hoje. A gente vai se ver de novo agora na nossa segunda-feira, a partir de segunda-feira, na nossa aula. Aí nós vamos ter umas aulas presenciais, assim, mais próximas, vamos dizer assim, né? As lives lá, que daí é em tempo real, tá? Onde vocês vão poder fazer perguntas, né? Dialogar diretamente comigo a partir de segunda-feira, no segundo bimestre. É muito importante que vocês também corrijam a apostila, entreguem a apostila toda respondida. Se tiver alguém ainda que perdeu alguma coisa, né, que não respondeu, que tá com alguma dificuldade, me procurem, né? Eu recebo bastante perguntas da Rebeca, né, do Kelvin, a Vitória Ferrari, às vezes pergunta as coisas para a prof, o André, muita participação dele também. E outros, né? Mas tem alguns que eu sinto falta, né? Não vejo vocês interagirem, ok? Mas eu acredito que todos estejam respondendo e corrigindo as apostilas com as web aulas. Tranquilo?
Então, é isso, tá? Estou à disposição de vocês. Nos vemos, então, a partir de segunda-feira com as apostilas do segundo bimestre. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.